Fala, fera! Tô de volta mais uma vez, sempre ligado e conectado no clima e no pique, com Goiás, com Verdão, né? Rumo à Série A do futebol nacional, rumo à liderança novamente da Série B nesse final de semana. É o terceiro vídeo da quarta-feira, aquele vídeo tradicional do início da noite no Fala Fera, pessoal. Rapaz, semana tá voando, hein? Tá voando e logo, logo teremos jogo do Verdão nesse sabadão. Pessoal, e aí, ó, antes de mais informações do Goiás, a passagem bíblica desse vídeo, Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3, palavras do Senhor, graças a Deus. Então hoje pela manhã teve treinamento na preparação do Goiás, trabalho tático do técnico Wagner Mancini, visando o jogo de sábado contra o Lanterninha Paysandu, jogo na Serrinha. Daqui a pouco eu quero abordar essa situação, Serrinha vazia, público ruim, eu quero abordar isso daqui a pouquinho aqui nesse vídeo do Fala Fera, tá? Mas, e aí ó, alteração. Na programação, eu havia informado que amanhã treinamento no período vespertino, confirmado. Amanhã o trabalho é à tarde. Na sexta-feira que aconteceu a inversão, tá? O treino na sexta não é mais à tarde e sim vai ser na sexta-feira pela manhã. Então, sexta-feira pela manhã vai ser encerrada a preparação do Goiás. E aí, para quem gosta das coletivas, né, na TV Goiás ao vivo, provavelmente sexta-feira, 8 horas da manhã, coletiva com Mancini. Aquela coletiva pré-jogo do técnico do Goiás antes do duelo contra a equipe do Paysandu, beleza pura? E por falar em coletiva, daqui a pouco eu quero abordar uma situação na Série B, tá? No Fala Fera, nesse vídeo. E a questão aí, que eu manchetei, público ruim, Serrinha vazia, eu quero falar sobre isso. Mas é uma situação que eu não sabia. Mas por falar em coletiva TV Goiás, hoje o Messias, né, atendeu a imprensa em coletiva. E aí eu quero trazer aqui nesse vídeo duas respostas do Messias que eu achei interessante. Algumas pontuações que ele fez, e eu até anotei as aspas, nas colocações do baita repórter, o nosso Vitor Hugo, lá do Globo Esporte, né, da TV Anguera, da Globo. Então, nas colocações do Vitor Hugo, essas respostas do Messias no Fala Fera, e após ele eu voltarei com outras do Verdão. Porque a gente via o time assim antes como aquele que a gente chama de sorte de campeão, né? Tudo dava certo e tal, de repente as coisas não estão mais no mesmo clima. Você já passou por uma situação assim, de uma instabilidade que parece que é um clima que ronda, assim, uma energia negativa, talvez? Não estou falando de espiritualidade, não. Estou falando mais de que, sei lá, às vezes a bola chutava, a bola entrava. Agora não está dando certo mais. E como que faz para superar isso? Olha, eu já passei por situações parecidas com essa, de instabilidades. E é totalmente normal isso numa competição tão longa quanto é o Campeonato Brasileiro. Se você parar para analisar, todas as equipes oscilaram, tiveram essa estabilidade. Então a gente, se Deus quiser, eu vou usar até esse termo, a gente passou por essa estabilidade. Espero que essa estabilidade tenha acabado no jogo do Curitiba, onde foi o jogo que demonstramos nossa verdadeira identidade, um time aguerrido, um time que luta sempre, vai lutar sempre. Então a gente admite que a gente esteve num momento instável, mas que esse momento ficou para trás. Agora é olhar para frente, seguir focado no nosso objetivo, que é o acesso, e dizer que isso acontece no futebol, essa instabilidade, essa oscilação acontece, mas ela não pode se normalizar. Então a gente em nenhum momento normalizou essa instabilidade. A gente teve várias conversas, várias cobranças dentro do próprio grupo, para que a gente voltasse, e em nome de Jesus, se Deus quiser, a gente voltou a ser um time consistente, sólido, para buscar os nossos objetivos. E a pergunta que você me fez em relação ao que fazer, como fazer para sair dessa estabilidade, é o que a gente fez. Continuar trabalhando firme, continuar lutando, com o apoio do nosso torcedor. A gente, graças a Deus, saiu dessa situação e, se Deus quiser, até o fim do campeonato não vai voltar mais para essa situação. E qual é a diferença, por exemplo, de se enfrentar o líder, última rodada, para agora você pegar um time que está desesperado, assim,
jogando a vida assim a cada rodada, porque o rebaixamento é um negócio que desespera, né? Os caras devem estar sendo pressionados pela torcida, o negócio não está fácil. Olha, eu vou te falar que a dificuldade é a mesma para maior, para mais. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma competição muito parelho, muito igual, as equipes são todas muito qualificadas. O que diferencia, às vezes, uma equipe da outra é a confiança. Você jogar contra um time que está na parte de cima da tabela, um time que está na parte de baixo da tabela, essa questão da confiança, ela muda. Mas a dificuldade é a mesma, vai ser um jogo muito difícil, a gente tem que ter ciência disso, que vai ser um jogo dificílimo, que a gente tem que entrar muito concentrado. Igual ou mais entramos contra o Curitiba. Então, é se manter focado, é se manter atento, sabendo das dificuldades que o jogo proporcionará, que na equipe do Paysandu tem atletas de muita qualidade, então a gente não pode dar bobeira em nenhum momento para sair vitorioso. Então, a dificuldade existe, muito grande, e espero que a gente esteja concentrado, a gente vai estar concentrado, se Deus quiser, para sair de lá vitorioso e dar alegria ao nosso torcedor. Muito bem, aí o zagueiro Messias aqui no Fala Fera. E aí sobre as colocações do Messias, eu até anotei aqui as aspas, né? Contra o Coxa, de acordo com o Messias, o time já foi aguerrido, um time mais consistente, né? Demonstrou a identidade de antes do Goiás na Série B, né? E aí, Messias, ok, mas eu acho que faltou o Goiás ser mais consistente no sistema ofensivo no jogo contra o Coritiba, né? Se o time foi consistente ali atrás, eu achei que faltou na questão identidade do Goiás no campeonato, o time ser agressivo contra o Coritiba. Então, eu vou discordar de você nessa situação aí, tá? Que o time foi aguerrido, consistente, beleza, mas na questão identidade, faltou a identidade esmeraldina, que na própria Série B o Goiás já apresentou um time mais agressivo. O Pedro Morisco não fez uma defesa naquele jogo do Couto Pereira. Beleza, fera? E aí uma outra situação que você colocou aí, na segunda resposta sua, né? Que quando se enfrenta um time que está ameaçado de rebaixamento, como vai ser sábado, o Paysandu, que é o lanterninha do campeonato, que a dificuldade é a mesma, ou até de repente mais, do que quando se pega um time que está melhor qualificado no campeonato. E eu concordo com você em parte. Realmente o jogo, de repente, acaba se tornando mais difícil, né? Mais perigoso, porque o adversário vem em desespero, né? Tentando ter pontuação para escapar de rebaixamento, né? Concordo com você, mas pelo outro lado também, às vezes, é mais interessante encarar o lanterninha do que o líder do campeonato, né? Não sei se o internauta concorda comigo. Às vezes é melhor encarar o lanterninha do que o líder do campeonato. Beleza? Bora caminhar aqui. Show, Messias! Show, Messias! Bora pra cima, pessoal. Peça o seu like, o seu joinha nesse vídeo Fala Fera e a sua inscrição no canal da família Esmeraldina aqui do YouTube, o nosso Fala Fera, né? A Fabiana, que é a mamãe da Alice, com relação ao vídeo de ontem, ela mandou um comentário falando que a Alice ficou muito feliz, né? Muito emocionada. Que isso, Fabiana? Eu que tive a honra de divulgar esses vídeos aí da sua família, né? Obrigado, Fabiana. Um beijão, Alice. Galera, eu quero falar sobre a situação aí da Série B, né? Algo que observei, estou observando, e até mesmo a questão de Serrinha vazia, público ruim, né? Conversando com algumas pessoas do Goiás. Eu quero entrar nesse tema, uma situação que eu não sabia. Primeiro sobre a Série B. Rapaz, ontem o Atlético ganhou da Chapecoense, né? Lá na Arena Condá. 3-2 para o Furacão na Arena Condá em cima da Chape. A Chape, se tivesse ganhado ontem, ela iria pular para a terceira posição, iria colar no Goiás. E aí perdeu em casa. O Furacão reagiu, hein? Reagiu, colou no G4, é o sexto colocado com 39 pontos, tem tudo, né, para ganhar a quinta posição do Novo Horizontino, até de repente entrar no G4. Nessa próxima rodada, o Atlético do Paraná entrou no campeonato, hein? Voltou para o campeonato Furacão, e com essa reação, o elenco que tem, a questão financeira que tem, bala na agulha, para a reta final, premiação,
de repente é mala branca daqui a pouco, né? O Atlético entrou no campeonato e aí é candidato sério ao acesso. É candidato sério ao acesso, o Furacão lá de Curitiba, né? Então o pessoal do G4 aí que abre os olhos. O Coritiba, o Goiás, o Criciúma, a Chapecoense, o quinto colocado, o Novo Horizontino. Eu vejo sim o Atlético do Paraná entrando no G4. Entrando no G4. É candidato sério ao acesso. E até eu coloquei antes da bola rolar que pra mim o Atlético do Paraná era o favoritaço ao título, né? Então tá vivo no campeonato novamente o Furacão. Voltando a falar do Goiás. Eu conversei com algumas fontes hoje no Goiás, né? E aí até o Goiás divulgou já os valores, né, dos ingressos para o jogo Goiás e o Atlético e o Paysandu, sábado, e a venda foi iniciada. Tobogã R$40, cadeira 60, espaço família 45, visitante 60. E aí tem a promoção da minha entrada, né? O tobogã sai a 20 da minha entrada, cadeira 30, né? O espaço família pela metade e por aí vai. Tem a promoção da minha entrada. E eu tava imaginando um grande público sábado na Serrinha. Na casa, de repente, 9 mil pessoas, né? 9 mil pessoas, 10 mil no Caldeirão Verde e tal. Tava nessa linha e eu conversei com as pessoas hoje. As pessoas me relataram algumas situações que eu não sabia. Tipo assim, eu fiquei até meio... Poxa, será que isso vai acontecer? Serrinha não terá um bom público sábado? Aí o porquê? Vou falar o porquê. O que me passaram que eu até não sabia. A questão... De repente, isso não foi me passado. De repente, o internauta pode colocar isso. O Goiás tá mal no campeonato, tá jogando mal nos últimos jogos, há 3 jogos sem vencer. Mas mesmo o Goiás oscilando antes, a galera tava comparecendo na Serrinha. De 8 mil pessoas para cima. Então, esse fator eu já arrisco. Na minha posição, na minha opinião. Segundo fator, jogo 4 horas da tarde. E aí até o Marcelo Vinhadelli fez esse comentário da questão do calor na Serrinha, não tem cobertura e por aí vai. Ok, então, e não só o Marcelo Vinhadelli, outros internautas também fizeram esse comentário e pediram até alteração no horário do jogo. Né? E aí esse fator, eu até entendo, já começa a ser um fator que vai tirar público do jogo de sábado. 4 horas, a Serrinha não tem cobertura, não tem sombra e por aí vai, nas cadeiras, tobogã. Né? A única sombra vai ser no espaço família, né? Pelo horário do jogo. Ok. E aí uma situação que eu não sabia. Hoje uma fonte me falou que sabadão tem um show do Tiaguinho em Goiânia, lá no Serra Dourada, né? É tardezinha do Tiaguinho. Começa às 3 horas, parece o evento. E aí, né? Vai até noite adentro e tal. Gente... que o público do Tiaguinho geralmente é o público do futebol, o pessoal gosta do pagodinho, né, do samba. Vou até brincar com vocês. Se fosse show do YouTube, galera, poxa, até que tava perdoado, né? Vou largar de ver o jogo do Verdão para ir no show do YouTube. Mas o show do Tiaguinho, uma brincadeira à parte, né? O Tiaguinho é um baita artista, um baita profissional, né? E para quem gosta de pagode, do samba, ele é o cara no Brasil, não é? Atualmente, ele é o cara ou é um dos caras? Não é um estilo que eu gosto, né? Mas enfim. E aí eu entendo perfeitamente. Então existe o receio. Existe o receio do pessoal do Goiás. Receio não. Muitas pessoas do Goiás internamente estão achando que sabadão, devido a esse show, né? Até a questão do horário do jogo, aí já o torcedor colocando, né? Que teremos um público ruim na Serrinha sabadão. E aí eu deixo a pergunta a você, internauta. Será que teremos esse público ruim na Serrinha sábado, abaixo de 6 mil pessoas, de 5 mil pessoas? Eu sou otimista por natureza e eu vou continuar batendo aqui na tecla. Caldeirão Verde. Bora colocar mais de 7 mil pessoas na Serrinha sábado. Bora colocar, de repente, 8 mil pessoas na Serrinha sábado. Bora carregar o Goiás no colo. Bora carregar o Goiás no colo. Entendeu? Pra cima. Então eu não vou abaixar a guarda, não. Beleza? E aí, doutor Alessandro Meireles, o Léo Lima, conselheiros do Goiás, eu falei que hoje, nesse vídeo da noite, eu iria comentar algo sobre comentários de vocês. Deixa para amanhã cedo, tá? O vídeo amanhã cedo eu quero falar. Beleza? Vedacil de Goiás para o Brasil, Vedacil Orgulho Goiânia, a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos
e Porcelanatos de Goiás, agora em setembro, está completando 22 anos e no dia 27 vai sortear a moto 0 km, tá? É um show a Center Pisos. Essa camisa aqui, ó, no clima do Niver Center Pisos, tá? Setembro. E aí, ó, dia 27 o sorteio dessa moto lindíssima 0 km lá na Center Pisos. Então, a sessão de abraços, saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera. Um abraço ao Thiago Tanus, Baltazar Godinho, Geraldo Francisco, Rogério Naves, Humberto Pereira, Luciana Guiar, o Carlos do Amaral Suzuki, o Edmundão, o Guto Físio, né, Gerson Gonçalves, Carlos do Amaral Suzuki, Edson Moura, José Flauzino, né, Cleomar Pereira, Wellington Souza, né, Serginho Bastos. É uma legião de esmeraldinos, o Marcelo Vinhadelli, né, uma legião de esmeraldinos sempre interagindo no Fala Fera. Galera, abençoada noite de quarta-feira para você e para a família. E amanhã, Papai do Céu permitindo, às 5h30 da manhã, eu chegarei aqui no Fala Fera. Chegarei aqui no Fala Fera com as informações iniciais do Goiás na quinta-feira. A semana tá voando, hein? Amanhã já é quinta-feira, gente. Poxa. Fique com Deus, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.